De bate-bola 4 linhas, parte em direção à área no bloco do Vasco. Enquanto vários adversários atuam na Copa do Brasil, o time vascaíno passa a semana de folga, depois de vencer na semana passada o Comercial pelo placar de 6-1. A torcida vascaína vai assistir a uma novela. Diego Souza. Segunda-feira chegou e ainda não foi batido o martelo da contratação do meia para o time do Vasco da Gama. Pergunto de cara pra mesa, essa novela aí é campeã de audiência? Não vai ser campeã de audiência não, pelo contrário, vai perder pontos, né, de audiência, igual as novelas da Globo, né? Que maldade. Vai começar com 45 pontos e depois vai cair. Por causa do protagonista? Por causa do protagonista, que não é um grande jogador, não. Bom, o Leandro Eiró, você concorda? Bem, mas tá ganhando áreas de novela de Janete Claire, né? Do drama tal, e tal. É verdade. Agora, Leandro Eiró, você concorda? Bem, o Diego Souza, ele já teve seu momento de destaque, porém, a última participação dele, que foi no Atlético Mineiro, não foi tão boa. Se investiu um dinheiro e ele não rendeu muito bem. Resta saber como é que ele vai jogar no Vasco. É uma contratação arriscada, é o que eu me limito a dizer por enquanto. Inclusive pelo preço. Aliás, arriscadíssima. Arriscadíssima também pelo preço que ele está custando. E o que você acha, Pedro? Olha, eu vou discordar um pouco da mesa. Assim, eu não acho uma contratação tão arriscada assim. O Vasco parece que não vai pagar esse dinheiro todo que o Atlético Mineiro quer. A Trafic parece que vai comprar a maior parte, né? E vai repassar o Vasco da Gama. Mas assim, eu acho que é uma boa contratação do Vasco, comparando com os jogadores que estão no plantel do Vasco atualmente. Aí a gente vai comparar aqui. O Diogo Souza é melhor que o Henrico? Não é melhor que o Henrico? Olha, eu acredito o seguinte, Poxa, Vinícius, pelo amor de Deus, mano. Do que o Henrico, sim, mas eu acredito que o Jefferson, por exemplo, ele está crescendo de produção. Eu acho que isso vai ser uma coisa, acho que vai acabar desprestigiando o jogador que está voltando bem. Mas, sim, vocês criticaram muito o Adriano, né? E no sentido de grupo? Olha, mas o Henrico seria melhor que o Diego Souza? Eu prefiro muito mais um jogador que venha pra jogar, que renda, do que um vai ficar encostado que é bom de grupo. Bom de grupo, pra quê? Ele vai casar com a tua filha? ele vai casar com a sua irmã? Então, pô, pelo amor de Deus, eu quero que ele jogue. Eu não quero que ele me dê bom dia, mas que seja um cara que vai ser meu amigo. Se você quer que o jogador jogue, meu amigo, então talvez... Então é um risco grande você contratar o Diego Souza. Olha, Diego Souza eu não sei se ele vai jogar bem ou não. Olha, eu não acho que é um risco tão grande assim, não. Eu acho. Eu não acho. Os ânimos aqui ficaram bem complicados, Pedro, né? Eu acho que o que a mesa está querendo dizer é porque acontece. Nas rodadas agora que o Vasco tem feito, tem ganhado de goleada até. Isso. E isso significa que, de qualquer forma, o time está rendendo. E a vinda do Diego Souza não é garantida de que o time vai render melhor e de que ele vai se destacar e vai trazer ao Vasco ares de excelência, entendeu? Sua réplica, candidato Pedro. Assim, eu só queria fazer também uma pergunta para a mesa. Nós temos muitos meias aí no mercado para contratar? Muitos não. Não. Verdade, não. Então, o Diego Souza é um dos poucos que a gente tem, que o Vasco pode trazer também, que esteja financeiramente palpável pro Vasco da Gama. Eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que ele tem que colocar a cabeça dentro do lugar e jogar bola. Se ele fizer isso, ele é uma excelente contratação. O problema é o seguinte, agora falando sério mesmo. Agora falando sério mesmo. O problema é o seguinte, é que ele acha que joga muito mais do que realmente joga. Não, entendeu? Pode ser. Ele acha que é um cracaço de bola, coisa que ele não é. Ele é um bom jogador, mas não é isso tudo que ele acha, não. Bom, tem alguns indícios de que a novela termine com o Diego Souza indo para o Vasco. Ele declarou no MSN que iria voltar ao Rio de Janeiro e o Dorival Júnior já lamentou sua saída. Então o drama não vai ter muitos capítulos, né? Parece que não. E o Diego Souza afirmou que, caso chegue ao Vasco da Gama, pode estrear em poucos dias. Vocês acreditam nisso também? O Diego Souza fez a pré-temporada toda com o Atlético Mineiro, né?
Então, exatamente. Então ele deve estar com o preparo físico em dia. Sim, Isso eu acredito, sim. Esse ano ele ainda não atuou, né? Não, Com a não camisa do atuou, Atlético. Ele não atuou. Assim, ele fez a pré-temporada. Olha, eu acho que ele chega, pega a camisa e joga. Será? Eu também acho, mas eu esperaria o Vasco, assim que começar o retorno do Carioca, o Vasco conseguir alguma vitória ou duas para dar uma certa tranquilidade e então escalar ele de um jogo inteiro do que já num primeiro jogo. Pedro. Olha, eu só queria falar uma coisa também pro torcedor vascaíno. Assim, o Vasco goleou o América por 9-0. Goleou esse time horroroso agora da Copa Comercial. do Brasil. E fez 3-0 no Americano. Sim, mas assim, são vitórias enganosas. Enganosas porque o elenco do Vasco é fraco. O Vasco precisa de contratações. Mas não por isso que eu estou batendo. Mas não é tão fraco quanto parecia. Olha, no eu início. acho que é fraco, sim. Eu acho que ele tem algumas boas posições, mas pro elenco é fraco, sim. Eu não tô dizendo que não é. É fraco, mas não é tão quanto parecia no princípio. Bom, o Pedro agora tocou no assunto do elenco ser fraco ou não. O treinador Ricardo Gomes declarou que nenhum medalhão vascaíno tem vaga cativa na equipe. Você acha que os jogadores vão lidar bem com isso? Eu acho que o Felipe não vai lidar muito bem com isso, não. E, aliás, eu acho que é por isso também que a contratação do Diego Souza é arriscada. Será que ele vai se dar bem com o Felipe? Vai lembrar que técnico também não tem lugar cativo no clube, não, hein? Técnico, então, ih, rapaz. Principalmente. O que você acha, Leandro? Vocês estão querendo alegar, gente, que o time do Vasco é um mar de dúvidas, que nada é definido. Nem os jogadores, nem o técnico. Então quem é que vai dar um voto de Minerva no Vasco? Vai ser o Dinamite? Ou será que até o posto dele também pode ser, de repente, cotado? Olha, tá assim, porque tem eleição esse ano e o negócio tá quente dentro do Vasco da Gama. A política, mais uma vez, a política do Vasco, mais uma vez, complicando. Agora, falando também sobre o voto de Minerva, sobre esse mar de dúvidas, as notícias estão falando que o Marcel está vencendo a desconfiança sobre ele com falta de gols. Vocês acham que está vencendo de verdade? É o que o Pedro falou, vitórias enganosas, né? E o Marcel vem marcando gols nessas vitórias enganosas. Vamos ver num jogo mais pegado, num clássico assim, né? Vamos ver se ele rende bem. Primeiro, Fernando, o time precisa se comportar precisa se impor contra os times pequenos no retorno. Concordo. Aí sim a gente pode dizer que tem condições de jogar de igual para igual num clássico. E o time voltando, com o Eurico talvez voltando aí como candidato a vice-presidente, hein? Olha, rapaz. Olha, Vinícius, isso parece até sessão de filme de terror. Aquele Sexta-feira 13, tipo, ele está sessão de humor negro, né? Eurico voltou. Olha, meu amigo, o negócio a Fênix ressurge das cinzas. O Vasco volta a jogar na sexta-feira de carnaval diante do Macaé. O bloco vascaíno vai para Macaé, né? Vocês acham que não é esse jogo um pouco atípico? Vale a pena ter um jogo assim numa sexta-feira de carnaval? Não vale. Mas os cariocas os campeonatos estaduais estão inchados. O Campeonato Inchadíssimos, Carioca, né? O Campeonato Carioca nunca poderia ter 16 clubes. Concordo, assim como o Paulistão nunca poderia ter 20. Mas como não tem data suficiente, vamos ter que jogar na sexta-feira e no sábado de carnaval. Será que vai ser um jogo de portões abertos, mas que vai parecer um jogo de portões fechados? Boa pergunta. Agora, ótima pergunta. Agora, menos mal que, pelo menos nesse ano, o campeonato estadual não tem semifinais no sábado de carnaval e na quarta-feira de cinzas, como já teve em outras edições, inclusive na edição do ano passado. Mas isso é por quê? Porque o carnaval é em março, né? É verdade. Recado final do Vasco com Leandro Eiró. Ganhar de goleada de times pequenos ainda não é um momento de oba-oba ou para afirmar que o Vasco está de volta. É preciso verificar o seu comportamento diante dos times daqui do Rio e nos clássicos. Recado final vascaíno de Fernando Diniz. Bom, Leandro, dos times daqui do Rio como? Madureira, Olaria, Bangu ou Flamengo, Vasco, Fluminense? Flamengo, Botafogo, Fluminense. Bom, mas o recado final do Vasco é o seguinte, né? Que, como eu falei em outros programas, o Vasco está arrumando sarna para se coçar de novo, né? Será que o Diego Souza vai se dar bem com o Felipe? Recado final do Vasco do
do grande debatedor Pedro Marques, que estava com os ânimos muito exaltados nesse bloco. Diga aí, Pedro. Obrigado, né, Vinícius? Não sei se foi um elogio, né, mas tá bom. Assim, olha, meu recado final vai para a direção vascaína, que mesmo com esse burburinho que está internamente, ele tem que contratar realmente jogadores pro Vasco, ele tem que fortalecer esse elenco. O torcedor vascaíno merece um Vasco na altura que ele está acostumado a ver, merece um Vasco brigando por títulos. Então, direção vascaína, vamos aí se mexer um pouquinho, vamos buscar bons jogadores, e também vai lembrar que o Juninho Pernambucano pode voltar no meio do ano. Fez um golaço lá de calcanhar lá no Catar. Com certeza. Mas olha só, deixa eu só fazer um adendozinho. América, Madureira, Bangu são times respeitáveis. Sempre, respeito muito a história dele. O Leandro estava querendo fazer uma parte. Para responder a pergunta do Fernando, eu me referi sim a esses times porque no primeiro turno o Vasco não ficou nem em terceiro lugar do grupo dele. Isso, ficou em quinto. Bom, no meu recado final, destaque para as melhorias do estádio de São Januário. Pintura das arquibancadas, reforma dos vestiários e da sala de imprensa. Agora, pessoal aí, diretoria vascaína, só falta melhorar as cabines destinadas às rádios e às televisões do estádio, que são muito questionadas, muito criticadas por alguns jornalistas. E reformar o time, né? Também, né? De preferência, né? A Faculdade Unicarioca é parceira do Debate Bola 4 Linhas. Acesse o nosso canal do 4 Linhas no YouTube, www.youtube.com/blog 4 Linhas, www.youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 é numeral. Não é por extenso. A comunicação está no ar.